Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Daniele Madureira com mais um vídeo aqui do canal Beijinho de Mãe. E hoje, gente, eu vim para bater um papo com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o luto. Pois é, hoje, gente, eu posso falar, hoje eu estou bem tranquila para conversar sobre isso, para falar sobre esse assunto. Mas há um tempo atrás eu não estava assim, sabe? Eu passei por um luto na minha vida, que foi a morte da minha mãe, que foi muito difícil. E só quem esteve do meu lado e naquele período sabe como foi difícil passar por ele. Hoje, eu com mais tranquilidade, eu posso até falar um pouco sobre isso, né? Porque antes eu não ia conseguir. Toda vez que falava sobre o Dia das Mães, sobre luto, eu lembrava dela. E eu sentia aquelas tristezas todas e eu não conseguia, né? Mas hoje eu tô bem tranquila, então por isso que eu resolvi puxar esse tema. Porque muitas vezes, gente, no período que eu tava dessa forma, eu comecei a procurar no YouTube algo que falasse sobre isso e ouvi muito pouco. E o que eu gostaria de ouvir é exatamente isso que eu tô fazendo agora. Então, gente, eu não sei, né, qual luto que você tá passando, o que você tá passando agora. Se foi o luto talvez você perdeu um filho, ou perdeu uma mãe, ou perdeu um pai, e você tá passando por um luto muito difícil, né? E eu tive, assim, um período de 8 anos de foi um luto intenso. Hoje eu tô bem mais tranquila, sabe? Pra falar, pra conversar sobre isso. E que eu gostaria muito de somar aí na sua vida, de alguma forma poder te ajudar, tá? Então eu vou ler aqui com vocês em Efésios 6:13, que diz assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Eu lembro quando assim que eu perdi a minha mãe, eu fiz uma mudança, né, pro Rio de Janeiro, mudei de estado. E naquele tempo eu comecei assim, no início, antes do luto de fato começar, eu não tive tempo de chorar, não tive como ficar fazendo isso, porque minha mãe, ela estava lúcida e a minha maior preocupação era que ela visse eu chorar. E ela teve câncer de mama e ela foi devagarzinho, foi regredindo, principalmente na última semana. E eu assim, falava pra todo mundo, eu não quero que ninguém chore. Mas só Deus sabe como que eu tava por dentro, precisando chorar e desabafar, mas eu não conseguia, né? Quando eu fico muito nervosa, até crise de riso eu dou. E eu assim, não tava conseguindo fazer isso. E foi quando a minha mãe faleceu, ainda nos primeiros dias eu não consegui chorar. E quando eu mudei de cidade, foi uns 15 dias depois, foi quando de fato o luto começou a vir, né? E eu comecei a passar por aquilo. Eu achava que eu não tinha direito de passar, eu achava que aquilo era horrível, que eu tava passando, que eu não devia ficar assim, que eu devia vencer logo, mas eu não conseguia. Foi quando eu recebi algumas palavras de pessoas muito sábias, com muita sabedoria de Deus, né? Alguns pastores, amigos, que falavam comigo, né, que eu tinha o direito de passar por aquilo, e muitos amigos diziam isso pra mim: você tem o direito de passar por isso, então não se preocupa com o que os outros pensam, né, com o que os outros estão imaginando, você tem o direito, né? E foi quando eu comecei a chorar, e no tempo que eu chorava, aquilo parecia que ia saindo. Mas eu lembro que algumas vezes eu tive umas crises que foram coisas muito diferentes, sabe? Eu tive momentos que eu tive depressiva, momentos de choro. Eu não conseguia participar de nenhum evento Dia das Mães sem ter aquela tristeza no meu coração. E eu não conseguia passar por aquilo sem lembrar da minha mãe, tudo lembrava da minha mãe. Eu não tinha nenhum remorso de coisas que eu não fiz. Eu, dentro do meu coração, eu tive assim praticamente a certeza dentro de mim, sabe? Que eu tinha feito tudo o que eu podia, eu cuidei dela como eu podia. Mesmo mudando de cidade, o meu coração estava em paz em relação a isso. Mas não era nenhum remorso, mas era uma tristeza muito grande. E eu tentava lutar, até que eu comecei até mesmo a ter crise de nervoso. Era um nervoso assim que eu não conseguia controlar. E eu assim, eu não sabia que aquilo fazia parte do luto, sabe? E algumas vezes eu procurava algumas pessoas para falar. Eu tive vontade de largar tudo e voltar embora, sendo que a minha vida estava bem naquele período. Então, foi o melhor período que eu tive lá naquela cidade. E eu assim, eu não sabia por quê, mas era uma coisa muito horrível. E as vezes que eu precisei voltar à cidade da minha mãe, foi péssimo, porque quando eu botava os pés lá, né, que é a minha cidade também, onde eu nasci,
eu já chorava e eu sentia uma tristeza, a falta dela ali, porque parece que tudo tinha perdido a alegria, tudo tinha perdido e não tinha motivo para estar ali mais, apesar dos meus familiares estarem todos lá. Mas é como se a minha mãe fosse o elo, fosse aquela que ligasse aquela cidade a mim. E foi muito ruim, gente. Eu tive crise, assim, minha vontade às vezes era de jogar panela no chão e quebrar as coisas. E eu achava que eu tava ficando doida, que aquilo ali era algo espiritual, sabe? Mas não era, tudo aquilo fazia parte do luto. Eu não tinha muita paciência de ouvir as pessoas falando. E às vezes as pessoas vinham me aconselhar e me acalentar e diziam a frase: isso vai passar, o tempo vai fazer isso passar, daqui a um tempo você não vai estar mais assim. Mas eu não conseguia nem ouvir aquilo. Eu ficava muito triste. Eu fui vencendo, fui passando a cada dia com muita oração, muitas pessoas junto comigo, orando, né? Eu tive uma pastora que foi, assim, algo que eu coloquei no meu coração, que eu ia investir nela, o meu carinho, porque ela não tinha filhos e ela era uma pessoa assim que estava me aconselhando, estava me ajudando, estava orando comigo, ouvia as minhas reclamações, os meus choros, e como uma mãe ela me respondia, me retornava. Então assim, eu comecei a dedicar para ela um carinho que eu pensava assim, eu vou dedicar um carinho porque ela está viva, eu vou tentar fazer para ela agora. E foi assim, foi um pouco difícil essa fase, sabe? Mas eu lembro de uma palavra que ela leu, né? Foi essa exatamente, foi quando ela falou que eu estava vivendo o dia mal e que eu tinha direito de viver o dia mal, mas eu deveria me revestir da armadura de Deus, né? E a armadura de Deus, né, só para lembrar que é o capacete da salvação, né? A couraça da justiça, o cinturão da verdade, né? O escudo da fé, espada, né, que é a palavra de Deus, né, e as sandálias, preparação do evangelho. E eu assim comecei a falar, né, orar, pedindo a Deus que me revestisse, porque eu precisava ficar bem. Eu precisava acabar com aquilo, passar aquele período. E aí foi o que Deus fez. Procurei algumas vezes vídeos no YouTube, mas eu não encontrava nada que me trouxesse paz o bastante. E aí foi quando eu comecei a procurar essa paz na palavra de Deus. Deus começou a me dar palavras de conforto. E quando eu sentia a falta dela e eu pensava, eu sou... Porque isso vem mesmo na nossa mente, sabe? No nosso coração. A gente acaba se colocando como um coitado na situação, sabe? Foi injusto. Por que que eu perdi a minha mãe? Tanta gente vive com a mãe aí até velhinho. Por que que eu não tenho minha mãe mais? Eu queria que ela estivesse perto. Ah, que injustiça. Eu tô sofrendo muito. E às vezes eu colocava aquilo no meu coração, sabe? E aí foi quando Deus começou a me dar palavras, através da palavra dele, ele começou a falar comigo que eu era amada de Deus e que eu era muito amada. Eu lembro que eu me apeguei muito nisso, porque independente do luto e aquela perda que eu tive, que foi tão grande, e todos falavam isso, olha, você sabe que se você tivesse que pedir para ela voltar hoje, ela tivesse a oportunidade de voltar, ela não ia querer, porque ela está muito bem agora aos braços do Pai. E eu ficava assim, pensando, poxa, eu tô sendo tão egoísta de querer a minha mãe aqui comigo o tempo todo, sendo que ela tá muito bem lá. E outros momentos, gente, eu não conseguia curtir a minha vida como mãe, porque eu estava chorando e sofrendo porque eu era filha. E aí foi quando eu ouvi várias palavras também, palavras de Deus, assim, vindo de pessoas me aconselhando, falando, olha, aproveita o Dia das Mães para ser mãe pro seu filho. Agora, esquece um pouco que você é filha, foca que hoje você é mãe e que os seus filhos precisam de você. E foi exatamente isso que eu comecei a fazer. E comecei a pedir mesmo a Deus que tirasse aquela dor que eu sentia no meu coração. Gente, não foi fácil. Eu passei 8 anos. Hoje eu posso dizer que esse luto passou, agora acabou, sabe? Mas eu ainda continuo sentindo falta, tem dias que eu até choro, mas não é mais como antes. Então, talvez você tá no período de luto aí, né? E tá pensando, como eu faço para vencer isso? A primeira coisa, você precisa se revestir da armadura de Deus. Precisa estudar a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus e trazer ela para dentro do seu coração. A segunda coisa é pensar que realmente vai passar e aproveitar cada minuto com aquelas pessoas que estão vivas ao seu redor, as pessoas que estão com você e que desejam passar e ter experiências com você. Então, se firma nisso. E uma
uma outra coisa que às vezes se você realmente perdeu um filho, você pode muito bem procurar alguém que você olhe, que você admira e você pensa assim, ele tem idade para ser meu filho, eu vou cuidar dele, eu vou demonstrar carinho para ele, eu vou fazer aquilo que eu gostaria de fazer para o meu filho, sabe, que eu perdi. Então tenta fazer isso também, que isso também faz bem, sabe? Se você perdeu uma mãe ou um pai, tenta dar carinho para outra pessoa que às vezes não teve filho, que não teve essa oportunidade. E realmente tenta ser verdadeiro naquilo que você está sentindo, sabe? E no momento que você estiver muito triste, que você não conseguir, você precisa falar com alguém, gente, procura uma pessoa. Procura um apoio espiritual, procura um pastor, procura um líder, alguém que vai conversar com você, que vai te entender, que vai orar com você e que vai orar por você. Porque às vezes o que nós precisamos não é somente uma oração naquela hora, nós precisamos de alguém que esteja sempre intercedendo por nós. Deus foi tão bom que colocou muitas pessoas na minha vida, representando mães, de fato, e que oram por mim até hoje, sabe? Então, assim, eu percebo que isso foi uma força para mim. Amigos, pessoas que estavam presentes naquele tempo, que continuam presentes hoje, mesmo depois que o luto passou. Então, tenta focar dessa forma, né? Colocar o seu pensamento em outras coisas. Se você acabou de perder alguém que é querido, você tem o direito de passar pelo luto. Então chore mesmo. Se você estiver sentindo vontade de ficar afastado um pouco das pessoas, fique afastado. Sabe, uma coisa que eu enfrentei, cada pessoa enfrenta de maneira diferente. Portas-retratos, fotos da minha mãe que tinham na minha casa, eu fui tirando. Mas mesmo assim, de vez em quando eu ainda olhava e eu chorava olhando aquelas fotos, sabe? Fazia postagem com aquelas fotos de carinho. E isso também me fez bem, porque eu fiz tudo aquilo que eu tive vontade, sabe? Uma coisa que eu não tive vontade foi chorar, porque a minha vontade era de chorar no tempo que ela estava internada. Mas depois que passou, eu fiz tudo o que eu tive vontade. Se eu tive vontade de colocar mensagens na internet, eu coloquei. Se eu tive vontade de tirar as fotos, eu tirei de perto. Se eu tive vontade de colocar fotos de novo, eu colocava. Porque assim, eu não me privava das coisas que eu tinha vontade em relação àquela pessoa, porque aquilo poderia me fazer sofrer bem mais. E realmente, gente, o tempo passou e o luto passou. Então, se você está nesse período, lembre-se que o dia mau, ele vem para todos. Ele não vem para uma pessoa só, tá? Independente se a pessoa ela é amada, se ela é cristã, se ela não é, ela vem para todos. Mas o dia mau, ele passa. O momento, ele passa. Nós não vivemos de dias maus, nós também vivemos de dias bons. Mas aqueles que vivem dias maus, seguem aprender muita coisa, tirar coisas de muito valor nesses dias, sabe? Para aprendizado próprio e para ajudar outras pessoas. Então aproveite essa oportunidade para aprender e para crescer diante de Deus. E não se esqueça, revista da armadura de Deus. E busque na palavra de Deus as respostas e tudo aquilo que você precisa, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, clique aí, deixe o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você gostaria de receber notificações dos próximos vídeos, clica no sininho aí que você vai receber notificações dos próximos vídeos. Um beijinho de mãe pra você e até o próximo vídeo.